Olá, tudo bem? Sou o Márcio Pereira, diretor de tecnologia na Sul América Seguros, e um grande prazer estar aqui para falar com vocês a respeito dos desafios e oportunidades do Open Insurance. Nesse evento, que é o maior evento de Open Insurance do Brasil, e que nós estamos aqui no Open Insurance Week. Então, vamos começar contextualizando um pouco o que é o Open Insurance, né? Que é o sistema de seguro aberto e é a possibilidade de consumidores de produtos e serviços de seguros, previdência complementar aberta e capitalização permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes sociedades autorizadas, credenciadas pela SUSEP, e de forma segura, ágil, precisa e conveniente. Para entregar esses benefícios ao consumidor, o Open Insurance operacionaliza e padroniza o compartilhamento dos dados e serviços, por meio de abertura e integração de sistemas com privacidade e segurança. É um grande desafio para todo o mercado segurador. Todas as seguradoras, todas as sociedades participantes estão se movimentando e muito para conseguir atender um cronograma. Um cronograma que foi colocado em 3 fases, sendo a fase 1, que começa agora em dezembro de 21 a junho de 22, e que deve se atender os canais de atendimento e os produtos também disponíveis nessas sociedades. A fase 2, que será de setembro de 22 a junho de 23, tratará de cadastro de clientes e participantes, além de movimentações dos clientes relacionados a produtos e registros de dispositivos eletrônicos. A fase 3, e última fase, ela inicia em dezembro de 22, com término também em junho de 23. Vejam que a fase 2 e a fase 3, elas têm ali uma concorrência de período, porque as duas terminam em junho de 23. A fase 3, ela vai tratar as questões de acesso, as modificações, resgate ou portabilidade, além de aviso de sinistro. E outras situações que possam acontecer no meio desse caminho com mais detalhes. Seguindo aqui, eu gostaria de passar um pouco pelas sociedades participantes. Participam do Open Insurance somente as seguradoras e entidades abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização autorizadas pela SUSEP de funcionar. Participação é mandatória para as sociedades de maior porte, incluídas nos segmentos S1 e S2 da regulamentação prudencial, e opcional para todas as demais. Adicionalmente, poderão ser credenciadas também sociedades iniciadoras de serviços de seguro como participantes de Open Insurance. Essas sociedades poderão prover serviços e agregarão dados, painéis de informação e controle, através de dashboards. Como representantes do cliente, compartilhar serviços por ele consentidos, sem deter em momento algum os recursos pagos pelo cliente, à exceção de eventual remuneração pelo serviço ou por ele recebidos. Muito interessante a parte de sociedades participantes, porque a todo momento as discussões acontecem envolvendo S1, S2, com participação das demais, e isso vai movimentando todos os grupos técnicos envolvidos nessa jornada bastante desafiadora. Gostaria de seguir falando um pouco dos benefícios, naturalmente, do Open Insurance. É uma iniciativa completamente centrada no consumidor, onde o consumidor dita as regras. Então, aqui fica claro o empoderamento que quer se passar para o consumidor. E também a experiência facilitada para o cliente. Outro ponto importante é a integração com o Open Bank. O Open Bank, que já vem sendo discutido há algum tempo e entrando em prática esse ano,
também está formando aí em conjunto o que o mercado está chamando de Open Finance. Possibilidade de consolidação da vida financeira como um todo, pequenas e médias empresas também são beneficiadas. Um ponto a se destacar é a cidadania financeira, a inclusão de novos consumidores, facilitação de acesso e produtos adequados a preços compatíveis. Isso também é destacado como um dos principais benefícios do Open Insurance. Além da segurança e privacidade, porque teremos um ambiente seguro, as empresas participantes reguladas ou credenciadas, segurança cibernética, capacidade financeira e padrões de governança e regras de privacidade. Tudo isso sendo muito bem estabelecido, novamente, pelos grupos técnicos que vêm exaustivamente discutindo os temas. Um outro ponto importante a se destacar é a agilidade, a precisão e a conveniência. A eficiência, a jornada para os consumidores simples é transparente e é precisa. A conveniência com painéis de informação e controle para o consumidor, além de padrões e, naturalmente, a interoperabilidade. Interoperabilidade que tem sido amplamente discutida com novos padrões e discutida independentemente do segmento de seguros. Isso faz com que todas as empresas e aqueles que fazem parte da sociedade tenham um caminho a percorrer no mundo de interoperabilidade, o que, mais uma vez, ajuda muito o consumidor. O outro e último ponto a destacar como um benefício é a questão de inovação e concorrência. Uso de padrões avançados de tecnologia, soluções modernas via aplicativos e possibilidade de customização. Possibilidade para uso de algoritmos e o estímulo, naturalmente, à concorrência. Então, vejam, é um movimento importante que a SUSEP está colocando para o mercado e que o mercado segurador vê com muitos bons olhos. Naturalmente, pelos benefícios que traz e também pelo empoderamento no consumidor. Mas, como não são apenas flores aqui no caso, a gente tem benefícios extremamente, tem desafios extremamente importantes. Desafios como, ainda ao longo desse ano de 2021, a gente tendo que iniciar toda a preparação e os primeiros desenvolvimentos, sem que boa parte do mercado tenha se preparado do ponto de vista orçamentário para isso. Em 2020, ainda não tinha clareza do que seria feito e, naturalmente, o orçamento da maioria das empresas participantes não foi impactado com isso. O que faz com que 21 tenha que se correr para viabilizar esse início de preparação. Outro ponto desafiador da questão orçamentária é a previsibilidade para os próximos anos. Que a gente sabe que tem trabalho para 22, 23, mas ainda o detalhamento e tudo que envolve será constituído nos próximos meses, no próximo ano. Então, isso fica ainda mais desafiador com todos esses detalhes. Naturalmente, os detalhes que ainda serão descobertos podem trazer mais vulnerabilidade à questão orçamentária. E todas essas questões fazem com que as empresas novamente fiquem expostas a um desafio de orçamento que deve ser bastante intenso nos próximos meses e, por que não, em 22 e 23. Outra questão desafiadora e muito é a preparação dos sistemas, porque basicamente as APIs elas tratam pela organização e disponibilização dos dados, estabelecer um processo eficiente também de monitoramento, uma vez que os dados precisam estar disponíveis 24/7. Garantir a performance das APIs e um time para sustentar é fundamental, porque é somente assim que a gente vai conseguir entregar toda
a robustez que uma iniciativa como essa de Open Insurance necessita. E essa preparação não é simples. Não é toda seguradora que possui sistemas modernos e, naturalmente, trabalhar em legados é sempre desafiador, com uma dependência grande de especialistas, entre outros. Então, eu destaco esse, inclusive, como um dos principais desafios do mercado nesse momento. Outra questão importante foi uma disponibilidade repentina dos profissionais especialistas para participarem dos grupos técnicos. Novamente, é bastante demandado, esses grupos técnicos eles têm se reunido recorrentemente, e não só do ponto de vista de tecnologia. Então, nós estamos falando aqui de profissionais atrelados à questão de produtos, profissionais que olham pelas funcionalidades e dados, e, naturalmente, profissionais que discutem segurança, infraestrutura, desenvolvimento, arquitetura, toda a estrutura de dados. E isso faz com que os grupos envolvidos tivessem que se movimentar de uma maneira extraordinária para conseguir rapidamente atender todas as discussões desses grupos técnicos. Não tem sido fácil, mas com muito suor tem se conseguido estabelecer os padrões necessários para seguir e dar os primeiros passos através das definições e, naturalmente, dos desenvolvimentos. Então, é um movimento intenso que todos estão sofrendo, de alguma maneira, as consequências, novamente, seja do ponto de vista orçamentário, de disponibilidade de profissionais e, naturalmente, de uma organização para fazer com que isso aconteça de maneira plena. Também é bastante destacado algumas outras oportunidades essas que nem são, muitas vezes, destacadas pela própria SUSEP, mas que eu acredito que cada organização tenha que correr para viabilizar oportunidades pensando fora de um modelo tradicional. Aquelas oportunidades discutidas na SUSEP, para a gente relembrar aqui, é muito mais ligado ao compartilhamento de dados seguros e à disponibilidade, 24/7, novamente, promover a cidadania financeira, aumentar a eficiência do mercado de seguro, todas definições que vêm a reboque do Open Bank, então, por isso é compatível com o Open Bank, e que os padrões devem seguir as mesmas linhas já estabelecidas, até porque saíram na frente e aqui pode ter um reaproveitamento dos padrões que foram definidos. Naturalmente, incentivar a inovação, algo importante para o mercado, ter o cliente como principal beneficiado de todo esse movimento, promover a concorrência e a participação obrigatória de sociedades supervisionadas. Agora, outras oportunidades que eu gostaria de destacar e que não ficam muito claras em materiais e também na própria declaração que a SUSEP coloca, é a possibilidade de estabelecer uma estrutura de analytics que trabalhe com as questões de dados, por que não falar de Advanced Analytics aqui, para se antecipar a fatos e também entender oportunidades do mercado. Então, existe uma questão de modelos preditivos que podem ser estabelecidos a partir daí para que promova novamente uma concorrência saudável no mercado, mas que seja ampliado aqui uma oferta de seguros. Esse é um ponto bastante importante que, novamente, por ser compatível com o Open Bank, a escala e a possibilidade de atingir um público muito maior se dá como possível. Outra questão importante é possibilitar que o beneficiado tenha uma visão única dos seguros que ele possui contratados. Por que não ter aplicativos e aplicações aqui, não só aplicativos do ponto de vista de mobile, mas ter uma oferta de software onde
possa consolidar uma visão de todos os seguros contratados por esse beneficiado, o que vai fazer com que tenha uma facilitação. Só que, para isso, as empresas precisam entender como fazer e criar uma maneira de não deixar o beneficiado se uso com esse processo, mas, ao mesmo tempo, olhar de uma outra maneira, com uma possibilidade de oferta bastante personalizada, entendendo o momento de vida de cada um e aquilo que faz mais sentido. Com ótimos preços, por que não se antecipar à concorrência? E, naturalmente, uma preparação e uma visão consolidada para que depois esse Open Finance de fato aconteça de maneira mais ampla e futuramente tendo até outros. Já começa a se discutir a questão do Open Health e que cria-se novas possibilidades para o futuro. As condições são muitas, as possibilidades são tremendas. Deverá cada seguradora, cada participante desse movimento único no mercado, entender como, naturalmente, tirar proveito em pró do beneficiário, centrado no cliente, fazendo com que esse movimento traga inclusão, traga uma condição diferenciada para quem lida com o seguro e que sempre teve dificuldade. Temos que aproveitar esse momento que a SUSEP promove esse tipo de iniciativa para conseguirmos avançar e entregarmos cada vez mais valor, cada vez mais diferencial, cada vez mais possibilidades. As consultorias são muitas no mercado. Toda semana eu recebo N ofertas de serviços. Muita gente envolvida, profissionais sendo contratados, de alguma maneira, consultorias querendo fazer a diferença, e isso é bom, isso é muito bom, porque é a possibilidade da gente conseguir ter um serviço ainda de maior valor agregado e que, por que não, ter um mercado falando a mesma língua. Isso vai fazer total diferença para quem lida no mundo de seguros. Eu passei pelos desafios, eles não têm sido simples, mas toda a dor, toda a trajetória, é natural que tenha as pedras e que essas pedras tenham que ser removidas e quebradas, para que a gente possa alcançar, na sequência, e entregar para um mercado como esse algo que seja inovador, algo que seja diferenciado. Então, eu converso com os colegas de mercado, principalmente aqueles ligados à tecnologia, estão todos aí arrancando os cabelos, estão todos tendo que correr e muito, levando projetos em comitês executivos das respectivas empresas, fazendo sacrifícios orçamentários, movendo o time quando não estava sendo ainda preparados, mas, novamente, nós que somos desse mercado há um bom tempo, a gente sabe que esse é um caminho sem volta, um caminho que pode abrir possibilidades de parcerias das mais diferentes maneiras, com insurtechs, com startups, com fintechs, e por que não a gente aproveitar desse momento para poder fazer uma diferença para o nosso cliente, que é o que precisa estar naturalmente empoderado. Então, eu gostaria de agradecer o convite por participar desse que é o maior evento de Open Insurance do Brasil. Essa semana que tem sido poderosa, com temas muito importantes e que fará muita diferença para os participantes. Para nós que somos palestrantes, para nós que temos uma condição de contar e dividir um pouco a experiência, é maravilhoso. Imagino para quem também possa beber de toda essa fonte rica de informações para conseguir fazer a diferença e também entregar mais valor
seja para o cliente, seja para o corretor, e por aí vai. Então, vamos juntos construir esse novo caminho. Permaneço disponível, vocês podem me encontrar no LinkedIn com facilidade. Márcio Pereira, diretor de tecnologia da Sul América. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Muito obrigado e até mais. Se cuidem. Obrigado.